Olá, meu nome é Alessandra Dil e hoje nós vamos conversar a respeito de disfunções sexuais. Disfunção sexual são transtornos relacionados a uma ou mais fases do ciclo de resposta sexual humana, com incapacidade de realizar o ato sexual de forma satisfatória, tanto para si quanto para a sua parceria ou para ambos. O primeiro modelo de ciclo de resposta sexual foi proposto em 1960 pelo ginecologista Master e Johnson. Nesse slide que você está vendo aí na tela, mostra algumas fases desse ciclo de resposta sexual. A primeira fase é conhecida como excitação, a segunda platô, orgasmo e resolução. Mas esse ciclo, ele não satisfaz totalmente a compreensão do ciclo de resposta sexual humano. Foi quando, em 1977, Ellen Kaplan propôs mais uma fase desse ciclo, a fase do desejo. Ou seja, sem o desejo sexual, as outras fases não ocorreriam. Então, a primeira fase, conhecida como desejo, inclui as fantasias sexuais, o interesse em praticar a atividade. Essa, então, seria o gatilho, por assim dizer, para iniciar a resposta sexual. A segunda fase, conhecida como excitação, ela é caracterizada pelo prazer e pelas mudanças fisiológicas associadas a este processo. A terceira fase, conhecida como orgasmo, é definida como o clímax do prazer. E a quarta fase, a fase da resolução, distinguida pela sensação de bem-estar geral, relaxamento e retorno às condições anteriores do início da atividade sexual. Em 2004, a pesquisadora Basson propôs um novo ciclo ao gênero feminino, porque percebeu que no ciclo de resposta sexual proposto pela pesquisadora anterior, Ellen Kaplan, faltava exatamente a intimidade emocional que para nós mulheres é essencialmente diferente, ou seja, é necessário ter intimidade emocional para que o ciclo de resposta sexual no gênero feminino aconteça. Como você pode ver aí na tela, esse é o processo de resposta sexual feminina que é diferente, então, para nós mulheres. Agora nós vamos observar aqui que nós vamos ver as disfunções relacionadas às fases do ciclo de resposta sexual. Na fase apetitiva, ou também chamada fase do desejo sexual, observamos que temos ausência ou perda do desejo, podemos ter também aversão sexual, apetite sexual excessivo ou dispareunia, que é dor à penetração vaginal. Na fase da excitação, podemos ter como disfunção sexual a falta de resposta genital ou vaginismo, que é a contração da musculatura vaginal. Na fase do orgasmo, podemos ter duas disfunções sexuais, disfunção orgasmática ou ejaculação precoce no homem. E a fase de resolução, não temos nenhuma disfunção sexual encontrada. Quanto à classificação de acordo com a etiologia, a origem das disfunções sexuais, elas podem ser biogênicas, são aquelas derivadas de problemas orgânicos, psicogênicas, aquelas derivadas de conflitos intrapsíquicos ou interpessoais, biopsicogênicas, são aquelas mistas, tanto biogênicas quanto psicogênicas, ou podemos classificar quanto à evolução. São disfunções primárias ou vitalícias, se existiram durante toda a vida desse indivíduo, ou secundárias ou adquiridas, ou seja, esse indivíduo tinha uma função sexual normal e depois de um certo acontecimento, ele passa a não ter uma função sexual satisfatória. Pode também ter uma classificação segundo a parceria sexual, ou seja, ele tem uma disfunção sexual generalizada, aquela que ocorre com qualquer parceria que ele tenha, ou situacional, limitada a uma determinada parceria específica ou determinada a alguma situação específica.
O estímulo sexual inadequado, tanto quanto ao foco, quanto à intensidade, quanto à duração, exclui o diagnóstico de qualquer disfunção de desejo, de excitação ou em orgasmo em mulheres. E por que isso é importante? Porque nós precisamos orientar essa nossa paciente que foco, intensidade e a duração desse estímulo são extremamente importantes para que na mulher possa haver uma resposta satisfatória, lembrando daquele ciclo da Basson que eu mostrei a você. Algumas causas orgânicas de disfunção erétil em homens, então. Nessa lista, mostro algumas condições médicas, são várias, e aqui eu listei algumas. Por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, doença de Parkinson, neuropatias periféricas, diabetes, dislipidemia, insuficiência renal crônica, cirrose, cachumba, radioterapia, ou seja, e uma série de medicamentos. Medicamentos como clonidina, metildopa, antihipertensivos. A gente não pode lembrar também os vários, não podemos esquecer, quer dizer, vários antidepressivos, principalmente os antidepressivos inibidores da recaptação da serotonina, os antipsicóticos, tanto os antipsicóticos de primeira geração quanto de segunda geração, os antiparkinsonianos, a digoxina, vários antidepressivos e carbonato de lítio estão presentes aí, fazendo parte desse arsenal medicamentoso que causa disfunção erétil em homem. Quais são os possíveis fatores determinantes de disfunções sexuais? Vários. Entre eles, e o principal, é a informação inadequada ou insuficiente. Esse é o principal, às vezes, que chega ao nosso consultório, né? Principalmente em jovens. Às vezes os jovens têm muitas dúvidas e essas dúvidas, às vezes, são informações insuficientes, que com pouca orientação, esse jovem já vai conseguir ter um funcionamento normal. Outra é tendências religiosas muito rígidas. Muitos jovens também, ou casais, têm expectativas inadequadas. Durante gravidez e parto também é um fator determinante para que haja disfunção sexual. Muitos casais, muitos têm medo de intimidade. Falta de comunicação entre a parceria sexual, isso pode ser determinante de disfunção sexual. Sentimento de culpa atrapalha muito e pode causar disfunção sexual. Relacionamento extraconjugal também pode ser fator de disfunção sexual e que está um pouquinho relacionado com o fator que eu falei anteriormente aí, que é o sentimento de culpa. Outros possíveis fatores determinantes, se esse indivíduo teve experiências sexuais traumáticas prévias, quer seja por um estupro, por exemplo, insegurança no desempenho do papel sexual, ele espera ser outra pessoa ou espera além daquilo que ele está pensando na hora de ter uma relação sexual. Se ele está vivenciando uma depressão, é um outro fator. Estimulação inadequada precedendo o coito, ou seja, as preliminares são insuficientes, isso pode ser causa de disfunção sexual, principalmente em mulheres. Técnicas sexuais inadequadas, envelhecimento é outra causa de disfunção sexual, prejuízo na autoestima e na autoimagem. Isso é bastante comum em mulheres que ficam pensando exatamente antes de ir para a cama, pensando o tamanho do seio, o tamanho da barriga, o tamanho do bumbum, se está gordinha, se está magrinha. Presença de transtorno psiquiátrico, principalmente transtorno depressivo, não pode ter desejo porque está bastante deprimida. Abuso e dependência de substâncias psicoativas, o jovem que usa a cannabis traz bastante mito, né, com relação a aumentar desejo, que não é verdade. A maconha, a cannabis está bastante relacionada à disfunção erétil e também à diminuição da infertilidade.
Tem uma série de drogas que certamente aumentam a libido, aumentam a vontade, aumentam o desejo, mas a longo prazo certamente vão causar prejuízo no funcionamento sexual. E aí, por aí vai. Quanto à epidemiologia, né, a média da população mundial, 31% dos homens e 43% das mulheres vão ter alguma disfunção sexual em algum momento de sua vida. É bastante alto, não é mesmo? No Brasil, os dados são da doutora Carmita Ábido, que foi o estudo da vida sexual do brasileiro. 50% das mulheres, 48% dos homens, em algum momento das suas vidas, se queixaram de alguma disfunção sexual durante a sua vida, que também é alto, mas os dados brasileiros são semelhantes a outros países. Portanto, a queixa de disfunção sexual é uma queixa bastante prevalente que certamente vai aparecer em algum momento para você, profissional da saúde, que atende um paciente no seu consultório, na UBS, em qualquer serviço de saúde. E nós precisamos estar atentos para isso. O primeiro quadro que eu quero conversar com vocês é a ejaculação precoce, também chamada de ejaculação prematura, ejaculação rápida. O que vem a ser isso? Ejaculação é a ejaculação persistente ou recorrente com o mínimo de estímulo sexual ou rapidamente após a penetração ou antes que a pessoa deseje. Ela causa extrema aflição ou dificuldade interpessoal e não é exclusiva ou devida a uma outra causa médica. Na verdade, a ejaculação precoce, a gente pode dizer que ela tem um lugar comum aí na juventude, né? Devido à ansiedade, devido à iniciação, à vida sexual desse jovem, novos encontros, tá procurando uma parceria nova, ou se essa pessoa está um longo tempo sem ter relacionamento sexual e ele vai novamente ter uma atividade sexual, é provável, pode ser que aconteça de ter uma ejaculação precoce. Mas existem algumas técnicas que a gente pode estar orientando esse nosso paciente, são técnicas comportamentais. Hoje eu vou me deter a falar dos tratamentos medicamentosos para a ejaculação precoce, mas é sempre recomendado que esse paciente seja encaminhado para também fazer técnicas, um aprendizado com psicoterapia. Mas, em geral, nós queremos que esse jovem ou esse indivíduo volte a um funcionamento. O tratamento de escolha para a ejaculação precoce hoje são os antidepressivos inibidores de recaptação de serotonina. O antidepressivo de escolha é a paroxetina. Em geral, doses variáveis, mais 20 miligramas, um comprimido pela manhã. Ou a fluoxetina, a sertralina, qualquer um desta classe. Entre eles, também, segunda escolha, seriam os antidepressivos tricíclicos, amitriptilina, clomipramina. Também podemos tentar os ansiolíticos, como alprazolam, lorazepam. Outros tratamentos, já de terceira escolha, seriam a aplicação tópica de creme de lidocaína, mas é importante lembrar que é importante usar o preservativo também na parceria, porque senão haverá diminuição da sensibilidade dessa parceira. Ainda falando do tratamento medicamentoso para a ejaculação precoce, podemos também utilizar os inibidores da PDE5, fosfodiesterase 5, em associação com os inibidores de recaptação da serotonina. Isso mantém a rigidez peniana, reduzindo a urgência de ejaculação. Outros tratamentos que ainda estão em estudo é a dapoxetina e tratamento cirúrgico com prótese peniana carece de evidência científica e não são recomendáveis. Vamos falar então do tratamento da disfunção erétil. Sabemos que o citrato de sildenafila, conhecido como Viagra, revolucionou a vida de muitos casais. Aprovado para o uso pelo FDA em 98, ele é um inibidor seletivo da PDE5, que é a enzima responsável
pela hidrólise do GMPC e, consequentemente, retorno do pênis ao seu estado de flacidez. A dose usual é de 25 mg a 100 mg dia, tomado por via oral, uma vez ao dia, 30 minutos a 4 horas antes da relação sexual, a ação por cerca de 8 horas e o início da ação de 30 a 40 minutos. Lembrar que as contraindicações, principalmente se esse nosso paciente está usando algum medicamento que doe óxido nitroso, ou seja, nitroglicerina, nitroprussiato de sódio, nitrito de amila. Então, pacientes que têm insuficiência hepática, insuficiência renal, que têm risco de fazer hipotensão, pacientes que tiveram algum acidente vascular cerebral recente, que tiveram infarto agudo do miocárdio recente. Então, são todas situações em que há risco de diminuir pressão arterial, risco de esse paciente fazer hipotensão. Os outros inibidores da PDE5 que nós vamos ver agora, eles diferem basicamente no tempo de ação. A vardenafila, que é o Levitra, 100 mg a dia, também a gente vai utilizar no máximo um comprimido ao dia, tem apresentações de 5, 10 e 20 mg e a ação é por cerca de 8 horas. A tadanalafila, também um comprimido de 20 mg, 2 a 3 vezes por semana. O uso é sobre demanda. O que quer dizer isso? Tenho que ter uma parceria para ter relação sexual para que eu possa tomar a medicação. A ação, a diferença desse é que é por 36 horas, enquanto que a gente viu que os outros, a ação é em torno de 8 horas. E a lodenafila, também no máximo um comprimido via oral por dia, essa apresentação de 80 mg dia e ação por cerca de 8 horas. Então, todos esses são tratamento de primeira linha. Agora nós vamos falar dos tratamentos de segunda linha para a disfunção erétil. São os agentes injetáveis. Podemos utilizar agentes intracavernosos, que são a papaverina, prostaglandinas, ou medicações intrauterais, que é o aprostadil, ou dispositivos a vácuo aplicados no pênis. Tratamentos de terceira linha são opções cirúrgicas, como próteses penianas e cirurgias vasculares, que também têm eficácia discutíveis, né? Então, até então, nada se compara à eficácia das enzimas da PDE5, que revolucionou a questão da disfunção erétil, principalmente em homens. Obrigado pela companhia e até a próxima aula.